Olá, me chamo Luiz, sou integrante do Grupo 4 do Projeto de Extensão da Disciplina de Programação 2, de Engenharia de Controle e Automação na Escola Politécnica de Pernambuco. Hoje eu e meu grupo vamos falar sobre tipos básicos de dados, declaração de variáveis e escopo de variáveis. Quando utilizamos um programa, as entradas de dados que precisarão ser reutilizadas ou processadas ao longo do mesmo deverão ser armazenadas em algum lugar. A este lugar chamamos variável. Cabe destacar que, diferentemente da matemática, onde uma variável é capaz de assumir valores, uma variável em computação nada mais é do que um local onde pode-se armazenar dados que serão utilizados e reutilizados no decorrer do programa. Esses dados variam desde entradas numéricas até endereços de memória de outras variáveis. Nessa aula, apresentaremos os tipos básicos de variáveis da linguagem C e entenderemos quais são os tipos de dados suportados por cada variável. Apresentaremos também como declarar variáveis e, para este tópico, retomaremos alguns dos conhecimentos adquiridos nas aulas anteriores, especialmente quanto à nomeação de variáveis, e, de maneira mais clara, apresentaremos as razões para a necessidade de nomes claros. Por fim, apresentaremos o conceito de escopo de variáveis e as possíveis operações utilizando-as. Falando sobre declaração de variáveis, as variáveis são declaradas em 3 lugares básicos: dentro de funções, na definição dos parâmetros das funções e fora de todas as funções. Essas são variáveis locais, parâmetros formais e variáveis globais, respectivamente. Variáveis locais só podem ser referenciadas por comandos que estão dentro do bloco no qual as variáveis foram declaradas. De outra forma, variáveis locais não são reconhecidas fora do seu próprio bloco de códigos. Lembrando que um bloco de código inicia-se com abre-chaves e termina com fecha-chaves. Se uma função usa argumentos, ela deve declarar variáveis que receberão os valores do argumento. Essas variáveis são denominadas parâmetros formais da função. Elas se comportam como qualquer outra variável dentro da função. Ao contrário das variáveis locais, as variáveis globais são reconhecidas pelo programa inteiro e podem ser usadas em qualquer parte do código. Além disso, elas guardam seus valores durante toda a execução do programa. Você cria variáveis globais declarando em qualquer função. Elas podem ser acessadas por qualquer expressão, independentemente de qual bloco de código contém a expressão. O armazenamento de variáveis globais encontra-se em uma região fixa da memória, separada para este propósito no compilador C. No entanto, você deve evitar variáveis globais desnecessárias. Elas ocupam a memória durante todo o tempo em que seu programa está sendo executado e podem se tornar uma função menos geral. Em linguagem C, é necessário inserirmos antes do nome das variáveis o seu tipo. Dessa forma, podemos declarar da seguinte maneira uma variável em C: tipo de variável, nome da variável. Veja que nossa declaração possui 2 partes importantes: o tipo da variável e seu nome. O tipo da variável diz respeito ao conjunto de operações que esta variável poderá realizar, bem como a que tipo de dado deve ser armazenado nesta. Em outras palavras, o tipo de uma variável guia-nos acerca do uso devido dessa variável no programa. Já o nome diz respeito ao local de memória em que o valor dessa variável será inserido. Isto é, o computador reserva a memória e, de certa forma, o programador batiza esse endereço com um nome. Cabe salientar que é possível declarar mais de uma variável numa mesma linha. Para isto, basta inserir uma vírgula após cada nome de cada variável e, no último nome, inserir um ponto e vírgula para representar o fim das declarações, haja vista que o ponto e vírgula denota o fim de uma instrução em C. Todavia, tal prática deve ser realizada apenas com variáveis do mesmo tipo. Por exemplo, int, inteiro 1, inteiro 2 e inteiro n, ponto e vírgula. Olá, dando prosseguimento à aula anterior, destacamos a importância de nomes claros para nossas variáveis. Porém, nessa aula, abordaremos outro ponto bastante importante, sobre o nome das variáveis. As variáveis, elas podem assumir os mais variados nomes que desejarmos. Porém, é necessário sabermos que a linguagem de programação em C, ela tem algumas restrições em relação a esses nomes, isto é,
Os nomes das variáveis eles podem ser funções já existentes nas bibliotecas padrão. Ou seja, se você já tem alguma função que tem esse nome na biblioteca padrão, por exemplo, um lib.h, enfim, você pode utilizar esse nome. Elas podem ser compostas apenas por números. Possui a primeiro caractere, porém ele deve ser iniciado apenas com um arroba ou com um underline. Ela tem que ser completamente maiúscula ou minúscula. E é importante também destacar uma característica muito importante ligada à linguagem de programação. Ela está diretamente ligada à nomeação das variáveis. Ou seja, o fato da linguagem de programação em C ser case sensitive. O que é isso? São características que tornam o compilador sensível a letras maiúsculas e minúsculas. Isto é, se eu destacar uma variável, por exemplo, int num ou int num com maiúsculo, eu estou fazendo essa distinção. Num com letra minúscula e o num com maiúsculo. Ou o int num com o n maiúsculo. O compilador ele interpreta cada uma dessas variações como variáveis diferentes. Portanto, cada uma delas vai receber diferentes valores. Elas não são iguais, ou seja, elas vão receber diferentes valores. Perceba que uma notificação de erro pode dar duas variáveis do mesmo nome recebendo valores distintos, sendo que a segunda é a redefinição da primeira. Ou seja, na realidade, é a declaração de uma variável de mesmo nome na memória, como foi comentado no caso anterior. O nome de uma variável ele representa o espaço em que dado valor está guardado na memória. Ou seja, logo só tenho duas variáveis declaradas exatamente com o mesmo nome, elas resultam em um erro, pois o compilador ele não sabe qual é o endereço de memória que ele deverá buscar o valor, pois elas estão ocupando o mesmo valor. Se eu colocar um nome, um dado diferente, uma variável com o mesmo nome, elas vão dar erro. Agora, observemos algumas características do case sensitive. Note que não há nenhum erro ou notificação do compilador acerca das declarações realizáveis. Agora nós vamos abordar os tipos de dados. Como já foi mencionado anteriormente, a linguagem de programação em C ela tem 4 tipos básicos de dados, sendo eles o int, o float, o double, o char, e cada um desses dados eles detêm tipos de dados e características específicas. Ou seja, cabe destacar que além dos tipos básicos, nós podemos destacar tipos de dados definidos pelo programador, os quais compõem as structs, os onions e os enums, bem como ele pode citar também as variáveis que armazenam endereços de outras variáveis. Ou seja, nesse caso são os ponteiros. Apesar disso, no primeiro instante, o conteúdo das variáveis ele parece extenso e complexo. E não é, na verdade, compreender os quatro tipos básicos descritos a seguir. Ele torna possível o compilador, com maior facilidade, demais tipos de dados. Lembrando que é necessário destacar que a diferença entre dois conceitos relacionados a criações, antes que explicamos acerca dos tipos de dados, como a declaração e inicialização. Apesar de muitas vezes serem utilizadas como sinônimos, esses dois conceitos eles parecem bastante sutis e as suas características principais. A declaração ela foi mostrada com mais clareza em um dos exemplos anteriores, uma vez que compreende apenas a criação da variável, isto é, o tipo da variável e o nome da variável. Por exemplo, um int num. Assim como identificar o tipo e o nome da variável diz respeito à declaração da variável. Por outro lado, um valor na variável diz respeito à sua inicialização. Por exemplo, o i recebe 4.
A variável char é o menor dentre os 4 tipos, pois possui apenas 1 byte, ou seja, 8 bits. Permite armazenar apenas caracteres da tabela ASCII. As aspas simples são necessárias para designar um caractere, haja visto que os nomes de variáveis também podem possuir apenas uma letra. Tomemos o seguinte exemplo. Imaginemos que declaremos uma variável do tipo int x igual a 9 e, logo após queremos declarar uma variável char que receba o caractere x. Perceba que, no momento em que atribuímos o valor para a variável do tipo char, sem utilizar as aspas simples, não há erros pelo compilador. Porém, logicamente, a variável char está recebendo o valor da variável inteira x, e não o caractere que desejávamos. Portanto, faz necessário que coloquemos as aspas simples sempre que nos referimos a caracteres. O tipo de dado int suporta valores inteiros, tal qual já foi mostrado no exemplo anterior. Isso é, números inteiros cuja parte fracionária é 0. Geralmente possuem um tamanho de 4 bytes, o equivalente a 32 bits. O tipo de dado float suporta números decimais, nos quais a parte decimal pode assumir valores maiores ou iguais a 0. Esse tipo de dado possui o tamanho de um int, possuindo 4 bytes, o equivalente a 32 bits. O tipo de dado double funciona como uma espécie de float, porém com o dobro de seu tamanho, no caso, 8 bytes, ou seja, 64 bits. A sua principal função em relação ao tipo float é sua maior precisão, haja visto que pode comparar um maior tamanho de dado. Cabe destacar ainda que ambos os tipos de dado float e double são capazes de armazenar valores em notação científica, conforme segue-se. Perceba que a notação científica segue o seguinte formato: número, o inteiro ou decimal, e sinal. Bom, eu me chamo Railane e vou falar sobre modificadores de variáveis. Para cada tipo de dado, existem diferentes modificadores de tipo, que são 4: o signed, unsigned, long e short. Lembre-se que para float, nenhum modificador pode ser aplicado, assim como para double, podemos aplicar apenas o long. O modificador de variáveis, o signed, é utilizado com os tipos de dados char e int. Este modificador constitui o padrão para variáveis deste tipo, isto é, torna as variáveis sensíveis a valores negativos e positivos. Uma vez que se trata de uma definição padrão, sua aplicação pode ser omitida, mas para fim de demonstração, colocamos acima um exemplo. O modificador unsigned, em contraste com o anterior, torna as variáveis int e char insensíveis aos valores negativos, permitindo que comportem apenas valores maiores ou iguais a 0. Como consequência da perda do bit de sinal, variáveis declaradas com o modificador unsigned possuem o dobro do espaço em relação ao signed. O modificador long determina que o tipo int possuirá 32 bits, ou seja, 4 bytes, independente do processador da máquina, bem como faz o tipo double ser mais preciso. O modificador short determina que o tipo int possuirá 16 bits, ou seja, 2 bytes, independente do processador da máquina. As constantes são tipos especiais de variáveis que permitem que seus valores armazenados não sejam modificados ao longo do programa. Isto é, o compilador não tem acesso para modificar os valores dessas variáveis. Essas variáveis, portanto, quando declaradas, devem ser logo inicializadas na mesma linha, pois não é possível declarar uma constante e só depois inicializá-la. Outro ponto bastante interessante sobre as constantes é que, usualmente, declara-se constantes a escopo global. Afinal, é interessante que todo programa ele tenha acesso a esse tipo de variável para realizar operações dos mais diversos tipos ao longo do código. Assim, podemos definir também 4 tipos de constantes suportados pela linguagem C, que são eles as constantes básicas, as constantes hexadecimais e octais, as constantes de string e as constantes de barra invertida. O primeiro tipo de constantes que temos são as constantes básicas. Estas constantes elas derivam a partir dos tipos básicos de dados, isto é, int, float, char e double. Além disso, podemos aplicá-las também com modificadores de variáveis, como uma constante de long int ou uma constante de short int, também são possíveis de serem declaradas. Essas constantes do tipo básico, elas recebem valores básicos,
como por exemplo, uma constante tipo inteiro recebe o número 5, o número 5 pode ser uma constante inteira. Uma constante tipo char, ela pode receber um certo caractere, como o caractere de letra A, e a partir disso, o valor do caractere A será uma constante nesta variável. Então as constantes básicas nada mais são do que as constantes que suportam os valores básicos de dados, porém que não permitem, como já foi salientado, a modificação destes. O segundo tipo que nós temos são as constantes octais ou hexadecimais. Esse tipo de constante nada mais são do que constantes que suportam, respectivamente, valores de base 8 ou valores de base 16. Essas constantes elas têm especificações na hora de serem utilizadas, em que a constante hexadecimal ela deve se utilizar antes de seu nome concluído completo. Elas têm a marcação de possuírem o 0 e o x, o 0 seguido do x. Isso define um valor hexadecimal para uma constante. E depois, pelas regras dos valores hexadecimais, nós conseguimos encaixar todos os outros para formar uma variável que suporta valores hexadecimais. Ou ainda, um outro tipo octal, que começa apenas com o valor 0, nós podemos utilizá-la também com as regras dos octais para declarar uma constante desse tipo. Cabe salientar, portanto, uma diferença muito importante em que valores que começam com 0 e depois tem um número acompanhando, sem que esses números sejam separados por uma vírgula, não são iguais na linguagem C. Isto é, o número 5 sem o 0 à frente dele e o número 5 com o 0 à frente dele são coisas distintas na linguagem C. Enquanto o 5 sem o 0 ele é apenas uma constante inteira do tipo constante inteira com o número 5, o 0,5 na linguagem C ele é na realidade uma base octal. Então é necessário que tenha essa atenção na hora de utilizar essas variáveis na linguagem C, para não declarar uma variável que é um tipo octal no lugar de um tipo inteiro, ou um tipo inteiro no lugar de um tipo octal. O terceiro tipo de variáveis de constante são os caracteres de barra invertida. Esses caracteres são caracteres quaisquer, simples, porém que possuem funcionalidades específicas quando são chamadas numa sentença, num código, por exemplo. O caractere de Ctrl barra N, barra invertida N, ele é o caractere que define uma quebra de linha, por exemplo. Outro caractere também muito interessante que podemos utilizar como caractere de barra invertida, que é uma constante, é o caractere de Ctrl barra T, que define uma tabulação, um espaçamento padrão entre sentenças, ou ainda o caractere de Ctrl barra 0. Esse caractere ele denota o final de uma string, que também define um final, de uma constante de string, que nós veremos posteriormente no próximo tópico. Então, esses três tipos que eu acabei de citar são exemplos de caracteres de barra invertida que podemos chamar no nosso código para podermos criar essas funcionalidades que nós precisamos e que talvez sem eles fosse mais difícil de serem criadas. Por fim, o quarto tipo, os caracteres de string, são nada mais do que aglutinados. Uma string nada mais na realidade, do que um aglutinado, um conjunto de caracteres. Então, um caractere nós vimos que ele é apenas um valor, como que pode ser assumindo qualquer tipo de valor, desde uma letra até um número, como um caractere, especialmente letras. Mas uma string nada mais é do que um conjunto desses caracteres encadeados, em sequência. Então nós temos uma string a partir da junção encadeada de vários caracteres. Uma string, diferentemente do caractere, ela sempre possui uma unidade maior do que seu espaço. Então, enquanto temos uma variável do tipo char, que armazena um caractere qualquer, que vai ter um tamanho 1, a minha string ela vai ter um tamanho sempre de 1 a mais daquilo que eu tenho na quantidade de caracteres dela. Por exemplo, uma string que armazena o nome João, em teoria ela tem apenas 4 letras, então ela teria 4 de espaço para ocupar cada uma daquelas letras. Mas na realidade ela tem 5 de espaço, que é utilizado para alocar as 4 letras e também o caractere que vimos anteriormente, no tópico anterior, que é o caractere de barra invertida 0, que define o final da string. Então, uma das diferenças entre caracteres e strings está justamente nesse sentido da string ser maior que o caractere. E além disso, uma diferença muito importante é que uma string é definida através das aspas duplas, enquanto o caractere é através das aspas simples. Então, assim como vimos que para declarar um caractere, para inicializarmos uma variável do tipo char com um caractere, devemos utilizar esse caractere entre aspas simples. Quando quisermos utilizar strings, devemos, portanto, chamá-las entre aspas duplas.
Então, eu vou falar sobre operadores. Vamos começar com os operadores aritméticos, que são soma, subtração, multiplicação e divisão, e resto de divisão. Primeiro eu vou mostrar aqui um exemplo desses 5 primeiros operadores aritméticos. Então, aqui nós temos um programa que temos aqui duas variáveis do tipo int, x e y, onde x recebe 5 e y recebe 2. Então, vamos imprimir aqui o resultado da divisão do x, que é 5, pelo y, que é 2, então vai mostrar 2. O resultado, na verdade, dá 2,5, porém vai mostrar 2, porque nós estamos trabalhando com inteiros, né? E aqui embaixo vamos imprimir o resto dessa divisão, que no caso é 1. Então vamos executá-lo. Deixa eu só colocar aqui um /n, só para conseguir distinguir. Então, como foi dito aqui, como foi dito anteriormente, 2 e 1. Outra coisa importante é que esse resto da divisão só funciona com inteiros, então com ponto flutuante não funciona. E agora vamos falar sobre incremento e decremento, que no caso é muito utilizado em laços de repetição, só que tem um detalhe que eu vou mostrar agora. Nesse caso aqui nós temos dois inteiros, como anteriormente, x e y, só que x agora recebe 10 e y recebe um incremento de x, que no caso é 11. Então aqui vai printar 11 e 11. Só que cabe atentar que o incremento está como prefixo, ou seja, vem antes do x. Então vamos executá-lo. E 11. Então, como prefixo, o y recebe 11. Só que agora vamos fazer uma pequena alteração, que no caso vamos passar o incremento de prefixo para sufixo. Então, agora o x continua sendo 11, porque foi acrescido 1 ao 10, então passa a ser 11. Só que o y ele recebe a atribuição quando o x ainda vale 10, porque o incremento está como sufixo. Então aqui vai printar 11 no valor de x e 10 no valor de y. Vamos aqui executar. Foi aqui o valor de x 11 e o valor de y 10. Então era isso por parte dos operadores de atribuição. Agora vamos falar sobre as expressões. São bem simples. Por exemplo, o x aqui está recebendo o valor de x mais k. Também tem essa expressão equivalente. E basicamente é a mesma coisa para subtração, multiplicação e divisão. Há essas duas maneiras de expressar. E agora vamos falar sobre os operadores relacionais e os lógicos. Os relacionais são esses 6 primeiros e os lógicos são esses 3 últimos. Então, são basicamente os mesmos da matemática: maior que, maior ou igual, menor que, menor ou igual. Igual, valem atentar que são dois iguais, não esquecer disso, e diferente de, que é exclamação igual. Então fiz um programa simples para utilizando o maior ou igual.
Tá aqui um programa simples, onde a pessoa digita uma nota e se ela for maior ou igual a 7, irá printar que o aluno foi aprovado. Então, basicamente é isso. Por exemplo, se eu digitar 7, como é igual, o aluno foi aprovado. No entanto, se eu digitar abaixo de 7, por exemplo 5, aluno reprovado. Então é isso, basicamente relacional. Só que agora eu vou falar um pouco dos operadores lógicos, só que eu vou aproveitar para falar também dos operadores bit a bit, que são esses. São basicamente i ou, vou falar dos três primeiro, i ou exclusivo, que é o short. Vale lembrar que aqui também tem um not, né, o não, mas eu vou tentar explicar as duas coisas de uma vez. Também tem complemento de deslocamento à esquerda e deslocamento à direita. Fiz aqui um programa utilizando operadores bit a bit. Então, vale lembrar que os operadores bit a bit funcionam na linguagem C porque ela foi feita para tentar executar quase tudo que o assembly também já fazia. Então, por isso que temos aqui os operadores bit a bit. Então, basicamente aqui cada número é uma potência de 2. Então aqui 2 elevado a 0, que é 1, 2 elevado a 1, que é 2, 2 elevado a segunda, que é 4, 2 elevado a terceira, que é 8. Então nesse caso 4 mais 8, 12. O mesmo se aplica aqui, 1, aí aqui que seria 2, 0, 0 que seria 4, aí aqui 8 e 16. Então 16 mais 8, 24, mais 1, 25. Então, como funciona de seus operadores? Aqui, o i, ele vai, aqui nós temos os dois números, né? Na forma decimal e binária, só que ele vai usar apenas a forma binária. Então ele vai comparar os dois números, e se tanto nesse quanto nesse o operador for 1, como é o caso desse quarto algarismo, ele vai colocar aqui 1, que no caso é o número 8, que é o 2 elevado à terceira. Aqui já é o contrário, ele vai comparar aqui e ele vai comparar os dois números, e se um deles forem 1, ele vai considerar o 1. Então basicamente é como se fosse o contrário. Se ele vê que nos dois tem 0, ele vai representar o 0, como é o caso do segundo algarismo aqui. Então fica 1 mais 4, 5, mais 8, 13, mais 16, 29. Então aqui vai sair 29. E aqui já é um pouco mais complicado, porque ele vai ver se... ele vai comparar os dois também. Ele vai ver se aqui for 1 e aqui for 0, eles são diferentes. Ou seja, vai printar 1. Já aqui é 0 e aqui é 0, são iguais. Ele vai representar como 0. Então é como se um fosse... Então, caso seja diferente, 1 e 0, 0 e 1 é 1. E caso seja igual, 0, 0, 1 e 1 é 0. Então vai ficar 1, 4, mais 16, que é 21. E é isso, assim funciona esses 4 operadores bit a bit, que é baixo nível. Então vamos aqui colocar para executar. Aqui é o operador i, 8, 29 e 21, como foi dito anteriormente. Para finalizar, vamos falar aqui sobre a tabela de precedência. Então, quando você compila
um programa, precedência que ele dá. Então essa é a tabela que vai dar maior até a menor precedência.